vocês podem botar o nome completo. E pronto, já está gravando. Vamos botando o nome de vocês completo aí, enquanto eu vou fazendo a apresentação dos slides. Abrindo a tela de apresentação. Tem mais gente querendo entrar aqui. Espera só um pouquinho. Sara Macedo. Sara, vai colocando o nome aí. Karen, vai colocando o nome completo. Tem controle de frequência. Vocês já conseguem ver a minha tela? Hein, meu povo? Já estão vendo a minha tela? Sim, Beleza. Vamos lá. A partir de agora, eu acho que eu vou fechar essa opção aqui de você mandar. Terminaram de botar o nome aí? E tem a opção aqui para eu bloquear vocês para não mandarem mensagem. Porque eu percebo que às vezes fica no chat, eu estou falando do assunto aqui, aí é uma coisa que o aluno poderia abrir o áudio e perguntar, ele bota um comentário lá no chat, aí fica uma coisa solta, praticamente sem utilidade, porque é um comentário que está no chat e eu com a apresentação aberta, não tem como eu ver o chat. E depois que encerra a aula, não adianta. Então, evitem postar. Eu não vou bloquear, não, mas não faz sentido você postar mensagem. Não faz sentido você postar mensagem no chat enquanto eu estou fazendo a apresentação de uma tela, porque eu não vou ver. A não ser que você bote só para botar, mas também não faz sentido, né? Então, aquelas mensagens que às vezes alguns comentam no chat, né, relacionado ao conteúdo que eu estou falando, ela deve ser falada durante a apresentação via áudio. E, como eu disse, não faz sentido postar lá no chat, porque eu só vou ver depois, tá certo? Não vou bloquear, não, vou pedir só que vocês compreendam o que eu estou dizendo. Bom, então já tem 27 aqui, vamos iniciar, né? Nós vamos retomar aqui na nossa última aula, me ajudem aí a lembrar, eu já tinha começado isso aqui, né? Eu falei sobre a teoria do Big Bang. Abram um áudio de vocês. Já foi, pessoal? Já. Formação das esferas terrestres, também já falei, me confirmem. já sim, Vocês estão me professor. ouvindo? Pronto. Vamos lá. Essa imagem eu já mostrei para vocês. É a imagem que ilustra bem a formação das esferas terrestres. As eras geológicas, eu já comentei com vocês. Sim ou não? Hein, meu povo? Já, professor. Beleza. Essa imagem. A estrutura interna da Terra, eu já comentei, núcleo, manto, crosta, isso aí já acho que sim, né? Já foi também. Sim, Sim ou não? Ok. Eu acho que eu parei por aqui. sim, Não foi isso? Beleza. Tipo de rochas, acho que eu também não falei para vocês. Então, eu vou retomar, para que se entenda melhor as bases geológicas da Terra, é o que a gente chama também de estrutura geológica, é importante que vocês entendam os diferentes tipos de rochas, elas podem ser classificadas em três tipos, que são esses aqui: rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Deixa eu interromper aqui para permitir o acesso de alguém que está solicitando. Otávio Augusto. Otávio, coloque seu nome no mural e vamos lá. No mural não, no chat. Nome completo. Então, as rochas magmáticas, como o próprio nome diz,
são rochas que se formam pelo resfriamento do magma. Elas começaram a se formar a partir do momento em que aquela bola de fogo incandescente que constituía a Terra, lá em sua origem, iniciou o seu resfriamento. Agora tem um detalhe: as rochas magmáticas, elas se formam de duas maneiras, e por isso elas podem ser divididas em dois tipos: intrusivas e extrusivas. Quando é que ocorre a rocha? Quando é que a rocha magmática ela é intrusiva? Pegue bem aqui esse pedacinho de palavra. Intrusiva significa que a sua formação, o seu resfriamento, ele ocorre interno à crosta. E extrusiva, esse EX aqui, lembra de externo, é externo à crosta. Explicando melhor como ocorre esse processo de formação. Vou mostrar para vocês uma figura aqui que ilustra o que eu quero dizer. Isso aqui é um vulcão, certo? Você tem toda a estrutura aqui, o formato do vulcão em si, né, aquele morro lá, que parece um monte, né, uma montanha, o que a gente chama ele de cone vulcânico, certo? O formato do corpo do vulcão em si. Aí o vulcão, quando ele está inativo, tudo isso aqui que está representado na cor vermelho e amarelado não existe, né? Porque o vulcão inativo, essa estrutura aqui, ela está fechada, porque quando ele está inativo é porque não existe pressão de dentro para fora para fazer com que ele entre em atividade. Então, quando ele está inativo, está tudo solidificado, tudo rocha magmática, portanto, está tudo petrificado, né? Inclusive o buraquinho aqui do vulcão, que a gente chama de cratera, né? A boca do vulcão, entre aspas, ou para não dizer mais popular. E tem essa zona aqui que liga a cratera ao que tem embaixo do vulcão, que você chama de chaminé vulcânico. Então, você tem um cone vulcânico, que é o corpo do vulcão em si, a boca do vulcão é, é a cratera, e esse canal que liga a parte que fica embaixo do vulcão, na zona que vai fazer contato com a parte inferior à crosta, né? Que é quando o vulcão entra em atividade, o magma vai ser expulso por esse canal, pela chaminé vulcânica. E aqui embaixo do vulcão, esse ponto aqui, a gente chama de câmara magmática. Câmara magmática. A formação da rocha metamórfica, ela pode acontecer, quando eu digo externamente, é após a liberação do material magmático. Então, mais gente entrando. Vocês escutam também esse sinal de que tem gente pedindo para entrar? Ou só eu? Kailane Kelly. Só eu que escuto ou vocês escutam também? Essa solicitação de permissão. Então, ó, vamos lá. Quando é que a rocha ela é extrusiva? Você tem um vulcão inativo, então o que acontece para um vulcão vir a entrar em atividade? Para o vulcão entrar em atividade, é necessário que haja uma pressão do manto em relação à crosta. Vai haver o rompimento de uma zona de fraqueza na crosta, por isso é que onde se forma um vulcão tem essa característica, mas o vulcão que esteve ativo por muito tempo pode voltar a entrar em atividade por conta dessa pressão que existe de dentro para fora. Então, o que acontece? Normalmente, o início de uma atividade vulcânica começa com a liberação de gases, de uma fumaça contendo gases, e normalmente se tem um cheiro muito forte de enxofre, né, que é uma substância que está presente nesse material, que vai sendo liberado. Aí, se essa pressão continuar a ocorrer, toda essa parte solidificada que está aqui na chaminé e na cratera, ela se rompe e o material magmático ele é expulso. Ele é lançado com um aspecto meio que borbulhante, né, que já vem em algum documentário ou filme, como é que é o aspecto da lava na cratera de um vulcão. Então, quando a pressão exercida de dentro para fora é muito grande, essa lava vai derramar. E dependendo do volume da energia que está sendo liberado, o volume de material magmático, ou seja, a lava do vulcão derramado, vai ser maior ou menor, né? Às vezes a erupção ela não chega a ser tão grande,
porque a pressão para expulsar esse material magmático não é tão grande, é proporcional à força que há para expulsar esse material. Professor, Então, quando esse material... Sim, tá travando para mim. pode falar. Está travando para mais alguém? Me dê um retorno aí para outras pessoas. Não. Está travando para mais alguém? Aqui não. Não? Então, o problema deve ser a sua internet aí. Veja, é normal oscilar, né? Vamos ver se dá Pra uma mim melhorada. também Quem tá foi que falou que travando. estava travando? Pra mim tá Se tiver normal. pelo menos uma pessoa que não está travando, ó, se houver pelo menos uma pessoa que não está travando, o problema não é a minha. Porque quando o problema é na minha internet, trava para todo mundo. Ontem mesmo faltou. Ficou sem internet aqui durante mais ou menos de um minuto, foi rapidinho. Então, voltamos aqui. Então, quando a pressão é muito grande, esse material magmático vai ser derramado, vai escorrer, encosta abaixo e vai se depositar em áreas baixas. Quando esse material magmático, ou seja, a lava do vulcão, entra em contato com a temperatura ambiente, porque o que acontece? Essa rocha derretida, que é o magma, ou a lava do vulcão, ela tem uma temperatura altíssima, de milhares de graus. Quando chega na temperatura ambiente, encontra aqui uma temperatura que é muito mais fria. Você pode ter, se for uma erupção vulcânica num lugar quente, você pode ter temperatura acima de 30 graus. Se for num lugar frio, pode até ser negativo. Então, o que acontece? Esse material super quente, que é a lava do vulcão, em contato com a temperatura ambiente, vai passar por um processo de resfriamento relativamente rápido. Quando eu digo relativamente rápido, é questão de horas ou de uns dias, a rocha já vai se resfriar e endurecer, se solidificar. Então, quando ocorre o resfriamento da lava do vulcão e aquele material que antes era pastoso ou meio líquido, ele endurece, vira sólido, vira rocha magmática extrusiva, ou seja, que teve o resfriamento externo. E esse resfriamento externo ele foi relativamente rápido. A situação inversa ocorre na chamada do resfriamento lento. Por exemplo, digamos que esse vulcão aqui para de entrar em atividade. Então, quando ele para de entrar em atividade, deixa de escorrer lava, a cratera vai se solidificar, porque vai resfriar, endurece. Todo esse canal aqui chamado de chaminé vulcânico também vai se solidificar e vai ficar só essa zona de contato aqui embaixo com o manto. E que pode passar por um processo de resfriamento. Só que o resfriamento aqui é numa escala geológica de tempo. Não vai ser um resfriamento que vai ocorrer em horas ou dias, mas quando a gente fala em escala geológica de tempo, são milhões de anos para que esse resfriamento aconteça, ou milhares de anos. É um tempo muito mais longo. Escala geológica de tempo normalmente são milhões de anos, certo? Então, é um resfriamento muito, muito, muito lento. Então, nesse caso, vai se formar uma rocha magmática intrusiva, porque o resfriamento foi de intrusiva interno, certo? Então, o resfriamento vai ocorrendo bem devagarinho aqui, bem devagarinho. Como consequência desse resfriamento lento, a gente vai ter rochas com características diferentes. Aqui, essa rocha, aqui é uma amostra, uma foto de uma amostra de granito, que é uma rocha magmática intrusiva, que o resfriamento foi lento, e foi dentro, embaixo, na crosta, né? Não foi um resfriamento na temperatura ambiente. Portanto, o resfriamento ele foi muito lento. Por ter sido um resfriamento lento, os cristais minerais que compunham o material magmático, o que aconteceu? Esses cristais minerais eles foram se reunindo, se aglutinando, se aglomerando. Aí como eles se aglomeraram, se reuniram, eles formaram essas bolotinhas esbranquiçadas aqui, ó. Há umas cinza, mais claro, outras cinza mais escuro, quase preto. Então, percebam que, no caso do resfriamento lento, você vai ter a formação da rocha magmática intrusiva,
E por esse resfriamento ter sido lento, vai haver tempo suficiente para que esses cristais minerais se reúnam, se aglomerem, dando esse aspecto aqui da rocha como se ela fosse cheia de bolotinhas de pingos, de tonalidades diferentes. Coisa que não acontece quando o resfriamento é rápido. Quando o material magmático é exposto para a superfície, pelo fato de o resfriamento ser rápido, os cristais minerais não terão tempo para se aglomerar, se reunir, se aglutinar, se juntar. Aí você vai ter um aspecto homogêneo aqui, ó, tudo igual. Os cristais minerais não tiveram tempo suficiente para que se reunissem, como acontece no granito. Professor, você está falando da diferença aí, beleza, mas me dê um exemplo prático. Onde é que eu encontro granito, onde é que eu encontro basalto? Vamos lá. Basalto, esses paralelepípedos que compõem o calçamento aí de Paulistana, que ele tem uma cor cinza escura, quase preta, isso aí é basalto. É rocha magmática extrusiva. Ah, professor, quer dizer então que já houve derramamento de material magmático aqui por perto, porque ele deve ter tirado o basalto de alguma região não tão distante daí. Sim, pode ter havido uma atividade vulcânica ao longo do tempo, pode não, houve uma atividade geológica vulcânica ao longo do tempo, ou pode ser até mesmo uma rocha que se formou quando a Terra se resfriou, lá em sua origem, e que aí, com o tempo, essas estruturas, esses blocos rochosos, eles foram sendo recobertos, né, e que a erosão, com o tempo, deixou essas rochas expostas. Aí, nessas áreas, se faz a extração costumam formar uma pedreira, onde vão extrair a rocha, um bloco maior, e vão depois fracionar em pedaços menores, que são esses paralelepípedos, que se faz pavimentação das ruas, que é o caso que tem aí das ruas de Paulistana, certo? O basalto, portanto, é o que vocês podem encontrar nas ruas da cidade. O granito, é muito provável que muitos de vocês tenham em casa, numa mesa, numa pia de banheiro, numa pia de cozinha. Se não tiver em casa para observar na prática uma rocha semelhante a esse aqui, que é o granito, nas bancadas dos banheiros do IFP, nas bancadas dos laboratórios, naquelas paredes divisórias dos banheiros, do masculino, tem tanto na divisória dos vasos sanitários, como dos mictórios. No feminino, nunca entrei, mas não deve ter mictório, né? Mictório é para banheiro masculino. Então, ali são Aí é exemplos pedra de mármore. Não, o mármore eu vou falar mais adiante. Se tem algumas semelhanças, tem um aspecto que aparenta um pouco, mas na verdade que é o granito. A origem é diferente, viu? Já já eu vou falar sobre mármore. Os que tem lá no campus, com esse aspecto aqui, ó, é granito. Eu não me lembro exatamente dos tipos de laje, de bancada que tem lá. É possível que tenha mármore também, mas sinceramente agora eu não me lembro. Mas granito certamente tem. Até porque o valor comercial do granito, ele é menor do que do mármore, a maioria das vezes. Tem alguns tipos de granito que são caros também, mas o mármore costuma ser mais caro. Tá certo, pessoal? Tá claro até aqui? Então, essas foram as rochas magmáticas. Ficou clara a diferença aí? O granito se resfria lentamente e se forma no interior. O basalto se resfria rapidamente e se forma na superfície. Por conta dessa diferença de tempo de resfriamento, há uma distinção na característica visual delas. O granito, você tem os minerais que compõem o material magmático se reunindo, se juntando, se aglomerando, portanto, ficam pingos, pontos maiores. Já o basalto, como o resfriamento é rápido, vai ter um aspecto homogêneo. Você não vai observar essa diferenciação de cristais minerais reunidos, né? Voltando aqui na parte conceitual. Rochas sedimentares. Estão me ouvindo bem? Posso prosseguir? Sim. Beleza. Obrigado pelo retorno. O nome também já diz, dá a ideia de que rochas sedimentares são rochas formadas
por sedimentos de outras rochas que já existem. E resto de uma rocha magmática pode ser resto de uma rocha metamórfica ou resto de uma outra rocha sedimentar também, tá? Aí, porque o que acontece? Ao longo do tempo, qualquer rocha vai ser desgastada. Então, quando ela vai passando por um processo de desgaste, que o desgaste pode ser de diversas maneiras. Por exemplo, uma rocha submetida ao calor, no horário do calor, ela dilata, ela aumenta um pouco de tamanho. Na hora que está mais frio, ela contrai. Então, essa continuidade de dilatação e contração faz com que a rocha se parta, se fracione em pedaços. Pode ser com a presença de água, que a água ela contribui para diluir, né, dissolver, na verdade, né, ocorrem reações químicas dos minerais Professor, das rochas e ela vai se professor, desgastando lentamente. Oi, pode falar. aqui tá travando. Sim, Aqui tá travando, quem é que está falando? Vanessa. Está travando para mais alguém? Pra mim, sim. Está travando para mais alguém, pessoal? Não adianta escrever no chat. Pra mim, Pra não. mim, Para mais Pra mim, alguém? Tem alguém que não pra está mim travando? também. Olha, aí é o seguinte, vamos dar um tempinho de alguns segundos para ver se a internet de vocês normaliza, porque quando está funcionando bem para pelo menos uma pessoa, o problema não é a minha conexão. Agora, quando for a minha conexão, eu tenho que parar, certo? Mas vamos lá. Normalizou, melhorou aí, para quem estava travando, que eu não Sim, entendi quem era. sim. Melhorou, né? Estabilizou? A internet tem dessas coisas. Imagina a quantidade de pessoas que tem assistindo aula nesse horário aí, do jeito que a gente está aqui. Vamos lá, prosseguindo. Então, a rocha ela vai passar por um processo de desgaste. Nesse desgaste, os minerais que constituem a rocha, que estão lá agregados, eles vão ser desagregados. O desgaste é essa desagregação do mineral que compõe a rocha. A rocha nada mais é do que um agregado de minerais. Esses minerais desagregados, eles vão ser transportados pela ação do vento, das correntezas, certo? Aí esse material que é transportado, ele vai se depositar em alguma área, normalmente alguma área rebaixada, né? Alguma área mais funda. Depois que esse material se deposita, eu posso até acrescentar aqui uma outra informação. Deposição e acumulação, né? Ele se deposita e vai se acumulando, podendo ser inclusive várias camadas de sedimentos. E com o tempo, a dissolução desses minerais submetidos a um peso, a uma pressão de várias camadas sobrepostas, eles vão se compactar. Quando se compactam, viram uma rocha sedimentar. E essas rochas sedimentares, elas podem ser divididas em vários tipos também. São as detríticas, quando elas são formadas por detritos de outras, elas podem ser orgânicas, que são que viram a rocha sedimentar, e podem ser químicas, quando a presença de água tem um papel fundamental na formação dessa rocha, da rocha sedimentar. Vamos ver as imagens aqui que eu tenho de cada tipo desse aqui para compreender melhor. Primeiro, as rochas detríticas. Detríticas. Vocês devem saber o que é argila. No curso de vocês de agropecuária, eu acredito que vocês já têm, eu não sei se chegou a dar tempo de ter atividades práticas lá em março. Não sei se deu, se vocês foram a campo ali aquelas áreas ali externas do IFP, né? Eu não me lembro bem como é que é o tipo de solo lá, mas tem um tipo de solo que ele, quando está molhado, gruda no calçado da gente. Esse tipo de solo é argila. A argila ela tem os grãos tão finos que na presença de umidade, de água, as partículas
da argila, elas, em presença de água, criam um grau de agregação muito grande entre elas, por isso é que fica colado na sola do nosso tênis, do nosso sapato, do nosso chinelo, né? Então, quando você encontrar em algum lugar aquele terreno e o solo ele é liguento, que gruda na sola do calçado, ali é argila. Quando a argila ela é compactada, é acumulada, sedimentada, e se compacta, endurecendo, virando rocha, dá origem a um tipo de rocha sedimentar chamada argilito. Ito significa rocha, argila. Então, argilito é a rocha formada pela compactação da argila. Aqui é uma foto de uma amostra de argilito. Diagênese é esse processo de compactação que transforma o mineral em rocha, certo? Quando o mineral que passa por esse processo, né, de compactação é a areia, que a areia, no caso, ela já vai ter uma granulação muito maior. Se você for comparar o grão da argila com o grão da areia, você vai ver que a diferença é muito grande, né? O grão da argila, se você passar nos dedos, parece um pó, de tão pequeno que ele é. O grão da areia já é bem maior. Então, quando o processo de compactação, né, de agênese, ocorre com areia, você vai ter um outro tipo de rocha. O arenito, ito rocha, é a rocha formada pela compactação da areia. Sabe um local que é comum se encontrar arenito? Às vezes em margem de riacho, em alguns morros próximos a rios, porque às vezes até o povo vai lá e escreve o nome, né, bota a data. Quando vocês encontrarem isso aí em algum lugar, não sei se alguém já viu, ali é arenito. Tem uns que oferecem um grau de resistência maior, ele é mais compactado, né, e outros que com uma simples pontinha de pau, a ponta da chave, você consegue riscar, escrever, às vezes até com a unha, né. Quando o processo de compactação dos sedimentos, dos detritos, envolve uma granulação ainda maior, blocos, né, fragmentos maiores de rochas, chamados de balastros, aí nesse caso, a rocha que vai se constituir vai ter uma outra denominação, que se chama de conglomerado, ou alguns também chamam de brecha, que você percebe na amostra de rocha, que são blocos maiores, inclusive em tamanhos variados. E entre esses blocos maiores costuma ter também grão de areia, argila, a mistura do nada que há em meio a esses blocos maiores, tá certo? Então aqui são exemplos de rochas sedimentares detríticas. Agora eu vou passar para as rochas sedimentares químicas. Alguém consegue identificar que ambiente é esse? Vou aguardar vocês falarem. Isso aqui é o que, meu povo? Sei lá, parece uma caverna, mano. Caverna mesmo. Vocês sabiam que nas cavernas tem aquelas pontas que crescem de cima para baixo e tem as que vão crescer de baixo para cima. Não confundir os nomes. A que cresce do teto em direção ao chão é estalactite. Um C aqui, ó. CT. Do teto para o chão, né? E quando ela vai crescendo do chão em direção ao teto, é estalagmite. Professor, pode acontecer delas, uma crescendo de cima para baixo, outra de baixo para cima, se juntarem? Pode. Formando uma coluna, inclusive. Pode acontecer, certo? Agora vamos entender como é que isso acontece. Primeiro, para haver a formação de uma caverna, é necessário que você tenha um ambiente climático de muita umidade, porque essa umidade ela vai penetrar nas rochas, e essas rochas elas vão ter minerais solúveis diante da presença de água, e aí a água infiltra, ao encontrar minerais de fácil solubilidade, vão se dissolver diante da presença de água, ela vai
se desmanchando e vai abrindo uma cratera dentro do chão, dentro da rocha, né? Aí vai abrindo essa caverna, que muitas vezes pode ser bem grande, né? Esse oco, né? Essa caverna, esse buraco dentro da rocha no chão. Algumas têm um teto bem alto em relação ao chão. Se, para haver estalactite e estalagmite, formação desses dois tipos de rochas sedimentares químicas, é necessário que o ambiente onde tem a caverna continue tendo muita umidade, infiltrando, porque é essa umidade que infiltra que vai fazer com que a rocha lá no teto da caverna continue a se dissolver. E aí, como ela vai continuar a se dissolver, aquele mineral lá, ele vai acumular a gotinha, e a gotinha vai, pingar. Quando ela pinga, fica um pouquinho de grão de grão de mineral. Estou chamando areia, mas vamos chamar grão mineral, que é mais genérico, né? Vai ficar um pouquinho de grão lá. Aí vai formar uma espécie parece uma gota, só que contendo mineral, não necessariamente água. Então, vai haver um acúmulo de cima para baixo. Esse acúmulo de minerais de cima para baixo forma estalagmite. Então, quando ele se amplia, ele vai crescendo muito para baixo e vai se alargando também. Vai ficando mais grosso, né? E a mesma coisa vai acontecer embaixo, porque onde a gotinha cair do teto para o chão, não vai cair só água, vai cair água e cristais minerais. Então, esse material ele vai se acumulando, acumulando, acumulando. Isso aqui não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma coisa que demora muito tempo para acontecer, certo? Então, é o tempo da natureza, é o tempo longo que vai ocorrendo esse processo. Então, aqui são exemplos de rochas sedimentares químicas. Aqui, se não fosse a água dissolvendo esses minerais da rocha no teto da caverna, não haveria formação disso aqui. Por exemplo, existem áreas que no passado muito distante o clima era outro, e hoje o clima, no passado era um clima úmido, e aí o clima mudou nessa área. Se o clima mudou e hoje é uma área seca, que chove muito pouco, quase não vai haver infiltração, então não vai haver a formação disso aqui, não. Para acontecer, normalmente essas estalactites, estalagmites, se elas ainda estiverem em processo de formação, se ainda estiver gotejando lá, é porque tem um ambiente úmido. Pode acontecer de ser uma formação muito antiga, num tempo muito distante, há muito tempo atrás, né? Voltando aí na escala do tempo geológico, e aí ainda hoje ela se mantém lá, mesmo sendo uma região que não seja muito chuvosa. Mas normalmente isso aqui está associado a condições de clima de umidade elevada, né, que permite que haja infiltração dessa água, a chuva, e contribua na dissolução dos minerais que compõem essa estrutura rochosa, onde se tem a caverna, né. Bom, alguma dúvida até aí, meu povo? Vamos agora falar do outro tipo de rocha sedimentar, que é a rocha sedimentar orgânica. O que é isso aqui, minha gente? Vocês conseguem identificar só por essa imagem? Parece carvão. Existem dois tipos de carvão, o vegetal e o mineral. Aí é qual? Acho que foi o Mineral. vegetal. Eu acho que é Mineral, o sei lá. o mineral. Vocês sabem a diferença do carvão mineral para o vegetal? Rapaz, não sei não, só sei que tem um aí que a gente usa em narguilha. E usa em quê? Narguilha. Rapaz, tu entende disso aí? Um dia eu quase morro com uma criatura acolá, um negócio desse soprando fumaça na minha cara, eu passei quase um mês doente. Aquilo ali vamos lá. Tanto o carvão mineral quanto o carvão vegetal, para quem não sabe o que é o carvão vegetal, é o carvão de churrasco. O carvão mineral, que esse aqui está na mão de uma pessoa aqui, e o carvão vegetal, eles têm origem vegetal. Como é que forma o carvão vegetal? Aquele que se usa no churrasco.
ali nada mais é do que a madeira parcialmente queimada. Quando eu tinha a idade de vocês, morava lá no interior do Maranhão, tinha a época do ano, na época que não chovia, o povo fazia muito, tinha gente que fazia carvão para vender, em caieira, eu acho que, não sei se em Paulistano tem gente que faz, deve ter também. Cavava um buraco no chão, botava os pedacinhos de madeira lá enterrado, aí eles ateavam fogo nessa madeira e cobriam a madeira. Porque o que faz com que o fogo queime a madeira toda é o contato dessa madeira queimando com o oxigênio do ar. O oxigênio, ele alimenta o fogo. Então, se você interrompe essa grande entrada de oxigênio na queima lá da madeira, esse processo de queima vai ser muito lento e não vai ocorrer por completo. Então, aquele tronquinho lá de madeira, ele vai queimar todinho, vai ficar todo preto, mas não vai queimar. Quando eu digo queimar todinho, é em toda a extensão do pedaço de madeira, mas não vai ocorrer a queima integral, para fazer com que aquele pedaço de madeira vire cinza. Então, o carvão ele é feito dessa maneira. Aquilo é o carvão vegetal. Pelo amor de Deus, não confundam jamais, embora sejam de origem vegetal os dois, mas não confundam o carvão vegetal de churrasco com esse aqui. Esse aqui, o carvão mineral, ele se formou a partir do soterramento das imensas florestas que existiam lá na era paleozoica. Essas florestas foram soterradas por várias camadas de sedimentos ao longo do tempo, submetidas a uma pressão desse peso dessas camadas de sedimentos muito grande, e quanto mais profundo debaixo dessas camadas de sedimentos, mais quente. Então, calor e pressão elevadas alteraram quimicamente aquele resto de origem vegetal, dando origem ao carvão mineral, que é uma rocha. Isso aqui é como uma rocha, parece uma pedra, né? Escurecida, quase preta. E aqui são máquinas, né, tratores, caçambas, fazendo o transporte, né, o carregamento numa jazida de carvão mineral. E existem dispersas aí. Eu peguei essa foto da internet, não sei exatamente onde é. Eu, eu peguei assim as pressas e não fui muito atrás da fonte da informação. Mas você encontra com facilidade detalhes se você for buscar para saber onde é que tem. A maior parte das jazidas de carvão mineral é no sul do Brasil. O Brasil não tem em abundância esse recurso. Então, o carvão mineral é uma rocha sedimentar, porque é formado por restos de origem vegetal, né? Portanto, a origem orgânica. É um dos 3 tipos de rocha sedimentar que a gente estava vendo aqui. Ah, claro, pessoal. Para finalizar os tipos de rochas, vamos ver as metamórficas. Como o próprio nome está dizendo, são rochas que se formam a partir do metamorfose, ou seja, o que é metamorfose? Transformação de outras rochas que já existem. E essas rochas que são transformadas, pode ser uma magmática, pode ser uma sedimentar e pode ser outra rocha metamórfica. E o que faz essas rochas serem alteradas, serem transformadas, é a pressão de várias camadas sobrepostas e a temperatura elevada. São elas que são os responsáveis por essa transformação. Por exemplo, quando ocorrer uma erupção vulcânica aqui, certamente aqui vai se tornar um ambiente com muito calor, né? Então, se houver uma camada de sedimento que se constituiu aqui, um próprio calor que vem dessa proximidade do material magmático pode ser suficiente para iniciar um processo de transformação dessa camada de sedimento. E uma rocha sedimentar aqui próxima se tornar uma rocha metamorfizada, né? Uma rocha metamórfica, tá? Aí vamos para as figuras, exemplificar o que eu falei, né? Esse processo de metamorfismo aqui, ó. O que aqui é o metamorfismo? É a transformação. A original rocha metamórfica. Lembra da amostra lá do argilito? O argilito, quando ele passa por um processo de transformação, por conta dessa pressão e calor,
origina uma rocha metamórfica chamada de xisto. O granito lá da figura, que vimos agora há pouco, ao ser metamorfizado, vira o gneiss. E alguém tinha falado do mármore, chegamos ao mármore agora. O calcário, que é a rocha esbranquiçada, sedimentar, ele, ao passar por um processo de metamorfismo, ele origina, no caso do calcário, que tem a coloração clara, vai originar o mármore branco. Mármore branco. Professor, tem mármore branco? Tem. A gente está se aproximando do dia 2 de novembro é dia de finados. Certamente alguém vai a cemitério. Tem algumas pessoas que fazem a sepultura. Quem tem dinheiro, né? Faz uma sepultura mais bonita lá. Antigamente, o povo usava muito para colocar em sepultura um mármore branco. Tinha lá a sepultura, e fazia a base de cimento e as lajes lá no lugar que a pessoa foi enterrada. Hoje em dia, até no cemitério, o mármore branco saiu de moda. Antigamente também se usava muito nos batentes de janela para fazer mesa. Só que, como o mármore é branco, por mais que lá na marmoraria eles façam polimento, né, para ficar bem lisinho, mas não tem jeito para não haver penetração de micropartículas de poeira. Então, com o tempo, o mármore vai ficando encardido, vai ficando feio, amarelado, sujo, meio marrom, né, principalmente se for num lugar que tenha muita poeira. Então, ele ficou Professor, meio... Oi, pra mim tá travando um pouco, eu vou tentar sair e entrar de novo, viu? tá. Então, o mármore branco, ele está meio em desuso, né? Hoje em dia, o que está na moda mesmo é o mármore preto. O mármore preto, ele se forma de rochas escuras, por exemplo, o basalto. Quando ele é metamorfizado, ele vai originar o mármore preto. Deixa eu ver se eu encontro uma foto aqui para mostrar para vocês. Mármore preto. Não sei se no campus, em alguma bancada de laboratório ou banheiro tem mármore preto. Não me lembro, sinceramente. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Mármore. Mesa de mármore. Visualizar bem o que eu estou falando. Pronto. Ó, uma bancada, por exemplo, aqui, ó. Essas mesas de centro. Aqui parece ser uma bancada de laboratório. Não, não é encostado na parede, não. Bancada não é encostado na parede. Deixa eu botar um aqui que fique mais nítida no aspecto da mesa. Isso aqui, essa redondinha aqui. Então, isso é um mármore preto, né? E tem variações de cores, nem sempre são todos. Tem uns que são cinza mais escuro, outros meio esverdeado, né? Tem, na verdade, várias tonalidades. Essa variação de tonalidades, ela vai depender do mineral que foi metamorfizado. Passando aqui no mural, o Lucas Vinícius está dizendo que tem a igreja em Bom Jesus da Lapa e dentro de uma caverna, desse mesmo jeito, com esses mesmo formato de rocha. Rapaz, interessante, eu vou até procurar essa igreja aí depois. Bom, ficou claro, pessoal, os tipos de rochas? Ficou? Compreendido isso, vamos agora falar sobre as estruturas geológicas. É isso aqui, ó. São três também, escudos cristalinos. Como é a estrutura geológica mais antiga, também são chamados de maciços antigos, porque eles se formaram lá quando a Terra estava se resfriando, deixando de ser bola de fogo para criar aquela casca sólida, né, a litosfera ou crosta. Então, são escudos cristalinos ou maciços antigos. Se formaram, portanto, na primeira das eras geológicas, na pré-cambriana. E aí, o resfriamento da Terra deu origem tanto a rochas magmáticas, né,
e a pressão e o calor existente metamorfizavam e formavam rochas metamórficas também, né? E é nessa estrutura geológica que se encontram os chamados, né, muitos dos minerais metálicos, como o ferro, como o ouro, como o prata, como o diamante, né? Normalmente são essa região aí do entorno de Paulistana, ela tem potencialidades minerais porque essa região onde está a Paulistana são escudos cristalinos. Nesse tipo de estrutura geológica, há a viabilidade de se encontrar minerais. Aí a questão do aproveitamento econômico vai depender do tamanho da reserva, né? São feitos os estudos, se eles perceberem que a quantidade é grande, eles podem iniciar uma exploração econômica. Se a quantidade de minerais identificada não for tão grande, eles não vão iniciar, levar toda a estrutura para extrair minério aí se entenderem que a quantidade que tem é muito pequena. Então, não vale a pena montar toda uma estrutura para explorar minério que em 3 meses acaba, né? A não ser que seja um minério de valor muito alto, como, por exemplo, o ouro, né? Aí eles podem até, mas o ouro ele é mais escasso na natureza, por isso que ele é tão caro, né? Bom, aí, nesse tipo de estrutura que são os escudos, podem ser encontrados as seguintes formas, que eu vou botar rapidinho aqui para vocês, numa imagem, já que eu estou com a tela aberta aqui, vou botar aqui, Holzgraben, são formas, né, decorrentes da movimentação dessas estruturas, dos escudos. Ó, você tem aqui, vou pegar esta imagem aqui, pronto, pode ser essa aqui. Há uma movimentação dessas estruturas, movimentação vertical. Na paisagem, essa movimentação que ocorre nos escudos resulta nesse tipo de forma aqui. Um vale, se for uma região chuvosa, esse vale aqui tende a ser um rio, ou pelo menos um riacho, e você tem os morros ao redor, certo? Voltando aqui lá para o slide. Alguma dúvida até aqui? Estão me vendo bem? Voltando aqui. As bacias sedimentares, como o próprio nome diz, essas bacias sedimentares são áreas rebaixadas do planeta, onde ao longo do tempo geológico foi havendo acumulação de sedimentos em várias camadas ou pacotes de sedimentos depositados em momentos distintos, né? Foi essa deposição de sedimentos que originou as bacias sedimentares ocorreram ao longo das eras paleozoica e mesozoica. E tudo isso é resultado do desgaste de outras rochas já existentes, certo? Esse processo de deposição, ele foi ocorrendo tanto em ambiente marinho como em ambiente continental. Inclusive, é nas bacias sedimentares que são encontrados esses dois tipos de minérios aqui, o carvão mineral e o petróleo. O carvão mineral, como eu já falei naquele exemplo lá, ele é resultado da transformação de restos orgânicos de origem vegetal, ou seja, florestas soterradas. E o petróleo é em ambiente terrestre, no caso, o carvão mineral. O petróleo se forma em ambiente marinho pelo soterramento e transformação de restos orgânicos de origem animal em ambiente marinho, tá? Predominantemente. Já os dobramentos são as estruturas geológicas que se formaram na era mais recente, que foi a Cenozoica, e são resultado da pressão que há de uma placa tectônica contra outra. Isso aí é o que a gente vai falar no próximo tópico, na próxima aula. A crosta terrestre da litosfera, ela não é inteira, ela é fracionada em várias placas, vários pedaços chamados de placas tectônicas. E onde é que essas placas se movimentam? Nas suas bordas, nas suas beiradas, digamos assim, nas suas extremidades. Então, quando uma placa exerce uma forte pressão sobre outra, elas podem se dobrar. E esse dobramento, a gente chama isso de orogênese,
resultado dessa pressão horizontal, e o efeito na paisagem é a formação de conjuntos ou cadeias montanhosas. Quando eu for falar de relevo, eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, né? Aí, pessoal, por hoje, a gente vai parar por aqui. O próximo tópico, no nosso próximo encontro, eu irei encerrar o capítulo falando das teorias, as principais teorias geológicas e dos agentes geológicos também. Então, agora eu vou pedir rapidinho, fazer uma chamada aqui, nominal. Eu vou interromper aqui a apresentação. Já interrompi a apresentação, na verdade. Vou fazer a chamada nominal. Quem for respondendo, já pode ir saindo e pegar seu almoço aí, viu? Vamos lá. Eu falo, você responde e você pode sair da sala. Vou dar um tchau aqui para todo mundo. Tchau, tchau, mas só saiam depois que responder. Amanda. Presente. Ok, tchau, Amanda. Ana Carla. Presente. Eu não vou olhar o chat, não. Eu quero que vocês me respondam. Não adianta querer dizer presente e sair antes. Calma. Ana Carla, tá aí, Ana Carla? Aveline. Presente. Ok, Ana Carla. Presente. Beatriz. Presente. Cássio. Clóvis. Cássio não tá aí, tá. Clóvis. Geiciane. Jane. Presente. Presente. Ok. João Guilherme. João Vitor. João Guilherme. Ah, tudo bem. Joci e Joyce. Presente. Kailane e Karen. Presente. Kaila e Lucas. Presente. Mariana e Nicole. Presente. Otávio e Pamela. Presente. Robenildo e Roger. Presente. Sara, Vanessa. Presente. Ok. Luiz Laian. Presente. Beleza, então todo mundo aí estava atento. E tchau, tchau. Bom almoço a todos. Até a próxima. Valeu, obrigado. Fui.